Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito de uma questão muito frequente. Costuma os alunos me passarem mensagens a respeito disso. Sempre eles apresentam uma dúvida, a maioria das vezes apresentam dúvidas com relação à localização dos pontos no pavilhão auricular, que para a gente parece até uma coisa simples, uma vez que existem cartografias, livros, mostrando a localização precisa dos pontos. Eventualmente aparece alguma dúvida aí que até muitas vezes me surpreende. Bom, mas vamos lá. Primeira coisa, para você conseguir localizar um ponto no pavilhão auricular, primeiro você precisa conhecer o pavilhão auricular, as regiões, as áreas, a topografia do pavilhão auricular, ou seja, onde fica o lóbulo, onde fica a concha cava, a concha cimba, o tragus, o antitrágo, a incisura intertrágica, supratrágica, escafa, hélice, antihélice, enfim, todas as partes que compõem a nossa orelha. Isso aí já é um bom começo. A partir do momento que você conhece a topografia da orelha, você vai ter um ponto que vocês vão localizar em algum lugar. Vamos colocar como exemplo o ponto do olho, ponto mais clássico, né? Mais fácil de você localizar. Então, o ponto do olho a gente diz que ele está onde? Ele se localiza no centro do lóbulo. Mas aí que está a coisa. Será que essa afirmação, o ponto do olho está no centro do lóbulo, ela é verdadeira? Ela é verdadeira, porém também não é. Por que não? Porque o ponto ele não vai estar exatamente no centro do lóbulo. Pode até estar, mas pode não estar. O ponto ele muda de posição em função dos diversos tipos de orelhas que nós temos. Nós temos orelhas de todos os tipos, grande, pequeno. Tem gente que não tem lóbulo, tem gente que é lóbulo cortado, com alguma alteração, enfim. Então, quando a gente fala que o ponto do olho fica no centro do lóbulo, é apenas uma referência. Ele está naquela região, naquela área próximo do centro do lóbulo, mas não necessariamente no centro do lóbulo. Então, a melhor forma que eu vejo de vocês localizarem o ponto é fazer a seguinte observação. Bom, eu tenho o lóbulo, a referência é que esse ponto do olho fica no centro do lóbulo. Então, imagine um círculo de mais ou menos 1 ou 2 centímetros de tamanho, estou falando, exagerando até no tamanho do círculo, colocar 1 centímetro de tamanho no centro do lóbulo. Então, eu tenho uma área relativamente grande. Então, dentro dessa área, dentro desse círculo, levando em consideração o diâmetro desse círculo, o ponto do olho pode estar localizado em qualquer parte desse círculo. Então, ele pode estar acima do centro do círculo, ele pode estar um pouco para o lado direito, ele pode estar um pouco para o lado esquerdo, ele pode estar para baixo, pode estar para cima, pode estar em qualquer parte, dentro dessa área. Então, toda vez que ele for levar em consideração a localização de um ponto, imagine que ele está dentro de uma área, e dentro dessa área nós temos um ponto. Então, isso eu acredito que facilite muito para vocês com relação à localização do ponto. É claro que depois nós precisamos encontrar esse ponto. Dentro da auriculoterapia francesa, nós precisamos encontrar o ponto. Aí podemos encontrar esse ponto utilizando o apalpador de pressão ou um detector elétrico de pontos. Então, são as duas formas de você encontrar com mais facilidade. Então, sempre pense na questão de uma área. Eu tenho uma área e dentro dessa área eu tenho um ponto que eu vou ter que procurar, ter que localizar, porque dentro da auriculoterapia francesa é importante que a gente tenha precisão. Quanto mais preciso for a inserção da agulha naquele ponto, mais resultado, ou melhor o resultado, você vai ter de uma forma mais rápida. Então, isso exige precisão. Uma outra dúvida também que sempre aparece é com relação o ponto se encontra em qual orelha? Na orelha direita ou na orelha esquerda? A maioria dos pontos da auriculoterapia francesa tem nas duas orelhas, tanto na direita quanto na esquerda. Porém, alguns pontos só existem na orelha direita e alguns pontos só existem na orelha esquerda. Bom, que pontos são esses? Na orelha direita, nós temos exclusivamente nela o ponto fígado biliar, o ponto da vesícula biliar e o ponto retal. Esses 3 pontos só existem na orelha direita.
Na orelha esquerda, nós temos o ponto do baço, o ponto do pâncreas e o ponto do estômago. Só existe na orelha esquerda. Todos os demais têm nas duas orelhas. Então, dessa forma, fica, acredito, mais fácil de vocês decorarem e guardarem. Então, com exceção desses pontos que eu citei, os outros têm nas duas orelhas. Se vocês tiverem alguma dificuldade ainda em encontrar esse ponto, com relação à localização, recomendo então que vocês adquiram meu livro, Auriculoterapia Francesa, Pontos e Tratamentos. Nesse livro eu coloco a localização, eu mostro a localização do ponto, que não está exatamente onde está nas figuras, porque como eu falei, é uma área, é só uma referência para vocês procurarem esse ponto. E também eu coloco qual tipo de agulha que você deve usar ou não em determinados pontos. Então, agulhas clássicas, agulhas simples, agulhas chinesas, ou agulha ASP, agulha francesa. Então, se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, recomendo, né, que vocês adquiram o livro, caso vocês não tenham, e olhem com cuidado, com calma, a localização do ponto. E no próprio livro tem uma descrição da localização e da agulha mais adequada que pode ser utilizada em cada um desses pontos. Então, fica aí a dica para vocês, espero que de alguma forma tenha esclarecido essas dúvidas, porque embora sejam dúvidas simples, têm sido muito frequentes por parte aí dos alunos me perguntarem a respeito disso. E normalmente eles se confundem, tá bom? Então, leia com calma o livro, olhe com calma a localização, olhe com calma a orelha, a topografia da orelha, e aí vocês vão com certeza localizar o ponto com precisão e fazer uma inserção precisa e um resultado melhor. Um grande abraço e até a próxima.